Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E hoje nós vamos dar dicas para mães que desejam manter as crianças mais tranquilas no culto. Quem é que não tem essa vontade, de sentar para assistir um culto na igreja e ter as crianças ali por perto tranquilas, sem fazer tumulto, sem querer correr, brincar, sentar no chão, subir no banco? Eu sei que muitas mães ficam em dúvida do que fazer, o que é correto fazer com a criança para mantê-la tranquila na igreja, e uma mãe me escreveu recentemente sugerindo esse tema e eu separei então algumas dicas aqui. Eu vou deixar também na descrição deste podcast o link para um outro vídeo onde eu dou dicas também sobre esse mesmo assunto. Então, esse podcast vai ser uma complementação ao que já foi feito no outro vídeo. Antes, porém, então, nosso WhatsApp é o DDD 47 99661 3296. Através desse número você pode enviar para nós suas dicas, suas sugestões de temas e também pode solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão, através da qual nós comunicamos semanalmente aquilo que nós temos produzido de novidades, sejam os nossos podcasts, seja os nossos vídeos ou outros tipos de materiais que disponibilizamos em nosso portal, no portal pequeninaluz.com. Vamos lá então, vamos ao tema de hoje e as dicas que eu separei aqui para ajudar você que é mãe e pai nesta tarefa de manter as crianças tranquilas. Bom, uma dica que é fundamental é a realização do culto familiar em casa. Por quê? Inclusive nesse vídeo que você vai ver, do link que está disponível aqui na descrição do podcast, eu comento mais sobre isso. O ambiente doméstico é um ambiente onde você pode corrigir muitas coisas sem constrangimento. Então, fazendo o culto doméstico todos os dias, você faz uma espécie de treinamento com o seu filho para o momento em que ele está na igreja. É claro que o culto doméstico é muito mais curto e muito mais voltado para a linguagem infantil. Mas, mesmo assim, ele serve de treino, especialmente se você já notou alguma coisa com a qual o seu filho tem dificuldade de tolerar na igreja, quem sabe o sermão longo ou a música. Então, você aproveita aquele momento ali do culto para familiarizá-la com isso. Então, você pode ler algumas coisas que não são em linguagem infantil para habituar a criança a ouvir também aquilo que não é somente dela. E pode habituar também a criança com louvores que não são os louvores infantis. Aqui em casa, por exemplo, nós cantamos hinos comuns de adultos. E o Ben gosta e passa o dia cantando esses hinos. Então, não é porque é criança que não vai gostar das músicas. Agora, se ela não estiver familiarizada, ela pode ficar muito dispersa, assim, no momento do louvor também. E daí em diante já permanecer dispersa até o final do culto. Então, o culto familiar é um elemento chave para a gente conseguir desenvolver hábitos de reverência na criança e mantê-la tranquila durante o culto na igreja. Outra coisa importante é que antes de ir para a igreja, a criança faça uma alimentação leve. A alimentação leve vai manter o estômago mais tranquilo, vai manter o cérebro da criança menos estimulada. Então, a criança que consome açúcar, chocolate e outros estimulantes antes de ir para a igreja, ela vai tender a ficar mais agitada do que necessariamente estaria se não houvesse consumido essas coisas. Então, uma alimentação leve que não deixe o seu filho com fome, porque fome também incomoda, mas que também não deixe o seu filho agitado, que não irrite o estômago, que não estimule o cérebro a ponto de agitá-lo. Além disso, é importante considerarmos, na hora que escolhemos a roupa das crianças, que essa roupa seja confortável. Eu me recordo quando eu era criança, tinha aquelas meias calças infantis, umas brancas, cheias de detalhezinhos assim, meio que rendado,
Gente, eu achava aquilo a coisa mais horrorosa, aquilo pinicava, coçava. Eu passei metade da minha vida detestando usar meia calça, acho que porque eu me traumatizei daquelas meias calças brancas. Às vezes, as mães, no intuito de deixar as crianças bonitas, colocam roupas que são desconfortáveis. E a criança, não sabendo explicar o desconforto que está sentindo, ela fica agitada. Então, a gente precisa estar atento para a escolha de uma roupa que seja confortável, apropriada, obviamente, para a casa de Deus, é uma roupa especial, mas é uma roupa confortável que não vai estimular a falta de reverência na criança. Outra coisa importante, sempre que nós vamos à igreja, nós carregamos a nossa Bíblia, né? E a criança precisa ter também a Bíblia dela. Uma Bíblia ilustrada que seja bem completa, com bastante histórias, é um excelente investimento. É um investimento que eu acredito que todo pai e mãe cristãos deveriam fazer. Você pode deixar de comprar várias outras coisas, vários outros brinquedos e livros, mas a Bíblia ilustrada, dessas mais completas que você encontrar, vale a pena investir. E o que eu costumo fazer, por exemplo, com o Ben, se o pastor está pregando sobre a morte de Jesus, eu vou abrir lá na história da morte de Jesus. Se ele está falando da parábola da ovelha perdida, eu vou abrir lá na parábola da ovelha perdida. Eu procuro fazer com que ele possa acompanhar o tema do sermão utilizando a Bíblia dele. Ele só tem 2 anos de idade, mas isso eu já pratico desde que ele era mais novo e é uma forma de mantê-lo atento ao culto e reverente ao mesmo tempo. Além disso, em outros momentos, mesmo que a criança não esteja conectando o assunto do sermão com o que está na Bíblia dela, o fato de ser uma Bíblia ilustrada vai chamar a atenção da criança e ela vai ficar olhando ali as imagens, as histórias por um bom tempo, o que vai mantê-la quietinha e reverente enquanto as coisas ocorrem na igreja. Eu também gosto de sentar-me na frente. Então, sempre que possível, nós sentamos ali no segundo ou terceiro banco, porque nessa posição o Ben consegue enxergar tudo o que está ocorrendo lá na frente. Numa igreja grande, como é o caso da igreja que nós frequentamos, se eu sentar lá nos fundos, ele vai ver muitas cabeças, muitas crianças correndo, brincando, fazendo barulho, muitos adultos conversando, e a última coisa que ele vai conseguir enxergar é o pastor falando lá na frente, é a pessoa que está cantando lá na frente, são os instrumentistas que estão tocando no louvor. Então, quando a gente senta na frente, a gente reduz essa série de empecilhos que existe entre a criança e o que está sendo feito no culto e facilita, viabiliza a atenção da criança. Nós precisamos ser facilitadores. Se nós desejamos que a criança tenha um determinado comportamento, nós temos que pensar em todas as estratégias para viabilizar esse comportamento, para facilitar esse comportamento. Então, se eu quero promover reverência, eu tenho que eliminar tudo aquilo que se torna um empecilho para a reverência do meu filho. Então, eu percebo que quando eu sento mais à frente da igreja, o Ben fica muito mais tranquilo e atencioso do que quando eu sento atrás. Então, por padrão, sempre que possível, eu me assento nos primeiros bancos. Além disso, a gente precisa evitar deixar que a criança fique com várias pessoas. Algumas crianças, desde que nascem, elas ficam circulando na igreja, no colo de um, no colo de outro, porque é fofinho, porque todo mundo gosta de neném, porque todo mundo quer ajudar a mãe ali que raramente consegue ter um tempinho para sentar e assistir o culto, mas isso tem um lado ruim. A criança aprende a ficar dispersa, a ficar passeando pela igreja, e isso faz com que, à medida que ela cresça, ela não aprenda a se sentar junto com os pais para prestar atenção no culto e participar. Então, tanto quanto possível, mantenha o seu filho perto de você desde que ele nasce. As crianças, elas podem se relacionar com outros adultos e outras crianças do lado de fora da igreja, nos momentos que antecedem ou após o culto, mas durante o período do culto, ela precisa ser acostumada a ficar sentada juntamente com os seus pais, para desta maneira criar um hábito que gere atenção e concentração no que está sendo feito ali no culto. E eu, para terminar, separei aqui uma última dica, que seria chamar a atenção da criança para a mensagem, explicando para ela o que está ocorrendo numa linguagem que seja acessível a ela. Então, se está tendo uma cerimônia de Santa Ceia, a gente pode explicar cada coisa que está acontecendo para a criança.
Se está o pastor lendo um relatório, se está sendo votada alguma questão burocrática, né, das questões administrativas da igreja, e às vezes isso toma um bom tempo e as crianças já vão ficando irreverentes, porque aquilo ali teoricamente não está fazendo sentido nenhum para elas. Ou então, se o pastor está apresentando uma outra criança, fazendo a dedicação de uma outra criança a Deus, qualquer coisa que esteja ocorrendo no momento do culto, a gente pode ir explicando para a criança, mostrando para ela, fazendo com que ela compreenda a partir de uma linguagem que seja acessível a ela. Desta maneira, nós vamos estar familiarizando nossos filhos com a rotina do culto, chamando a atenção deles para os elementos do culto e evitando que eles estejam dispersos e, uma vez dispersos, irreverentes. Eu espero que essas dicas ajudem você que é mãe e pai a trabalharem esse aspecto da reverência com os seus filhos. Espero que vocês gostem e que coloquem em prática e, principalmente, que Deus abençoe o seu lar. Nós nos falamos, então, no próximo podcast e eu aguardo também as suas sugestões de temas e as suas perguntas para elaborarmos aqui os nossos próximos podcasts. Um abraço e fique com Deus.